Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e estou aqui para fazer uma revisão. A prova da Caixa está chegando e a gente separou 20 questões dos principais tópicos de atendimento bancário para fazer a melhor revisão que você merece para o concurso da Caixa. Nessa revisão, nós vamos tratar de vários assuntos, como ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, satisfação, insatisfação, encantamento, gestão da experiência do cliente, técnicas de vendas, cross-selling, upselling e downsell, noções de marketing digital, inclusive gatilhos mentais, ética e conduta profissional em vendas, que é questão certeira na prova, cliente-centrismo, padrões de qualidade no atendimento, atendimento qualificado por canais remotos e comportamento do consumidor. Tudo isso, questões estrategicamente separadas, 20 questões para você chegar no dia da prova muito mais preparado. Claro que isso aqui é só um pedaço de atendimento bancário, tá bom? Em outros momentos e outras revisões da Loja do Concurseiro, a gente aborda, por exemplo, resolução sobre ouvidoria, resolução sobre política de relacionamento com o cliente, a questão do deficiente visual ter direito a adentrar nos recintos usando cão-guia, entre outros. Tudo é importante. Você precisa fazer uma varredura, tipo uma questão de cada tópico para você chegar muito mais preparado. Aqui na Loja do Concurseiro a gente tem a melhor revisão final, tá bom? Nossa primeira questão, ela trata do assunto valor percebido, tá? Então é uma questão que diz assim: ao implantar ações, para quê? Para reduzir o dispêndio de tempo e reduzir a energia gasta pelos clientes nas transações bancárias, os diretores de um banco têm o objetivo de... Então, se um banco resolve implantar ações práticas no seu atendimento para reduzir o tempo dispendido pelos seus clientes. Por exemplo, para que nenhum cliente fique mais do que 10 minutos na fila. Diminuir a energia gasta por eles, tá, nas transações bancárias. Qual o objetivo? Melhorar para o cliente. Melhorar para o cliente significa fazer com que ele gere valor para ele, para que ele perceba mais valor. Esse banco é top, eu fico pouco tempo, eu faço fácil a minha operação, tá? Então isso seria reduzir o tempo do cliente, seria para diminuir o valor percebido pelo cliente? Não, claro que não. Seria para aumentar o valor percebido, para que ele percebesse mais valor. Seria para dividir a atenção prestada pelos colaboradores? Não tem nada a ver. Pronto, para aumentar o valor percebido pelos clientes, tá bom? Você pode aumentar o valor percebido pelos clientes de algumas maneiras, tá? Quais são essas maneiras? Primeiro, vamos relembrar o conceito de valor percebido, que é a mesma coisa que valor, apenas valor, que é a mesma coisa que valor entregue ao cliente. Valor percebido pelo cliente valor percebido é a diferença, tá, pessoal? É a diferença entre a avaliação que o cliente potencial faz de todos os benefícios e custos relativos a um produto ou serviço e as alternativas percebidas. Então, se eu estou pensando em comprar um celular novo para mim, tem vários modelos. Um custa R$2.000, um custa R$3.000, um custa R$5.000. Em cada um deles, eu vou comparar os benefícios, é como se fosse uma balança, e os custos. Eu vou analisar para mim qual que eu vejo mais valor. Não necessariamente é o que tem mais recursos, porque pode ter muitos recursos, mas eu não acho que valha 5 mil. De repente, o de 3 mil não tem tantos benefícios quanto o de 5 mil,
mas o custo é melhor. Tem que perceber esse equilíbrio. Quando a gente fala a diferença entre benefício e custo, é a mesma coisa que a comparação entre benefício e custo. É a mesma coisa que o saldo. Saldo seria o crédito menos o débito. Saldo entre benefícios e custos relativos. E aí, pessoal, é importante lembrar que o valor total para o cliente, ou seja, os benefícios, menos o custo total para o cliente, dá o valor entregue para o cliente, ou apenas valor, ou valor percebido. Mas o que eu quero reforçar, que cai bastante em prova, eu acabei de mostrar aqui uma questão, é que dentro do custo total para o cliente, você precisa diminuir os custos do cliente, para que ele veja mais valor no seu serviço. Só que o custo não necessariamente é o custo monetário, não necessariamente é o preço. Você pode diminuir o custo de tempo, o custo de entrega física ou energia física despendida pelo cliente, ou o custo psíquico, o estresse, diminuir o estresse dele, facilitar a vida dele. Você fazendo isso, você está diminuindo o custo. Se você está diminuindo o custo, o cliente fica mais feliz, ele vê mais valor. A mesma coisa são os benefícios. O benefício não é só o valor monetário, é também o valor da imagem que aquele produto agrega. Não, mas eu usando esse celular, ele me traz status. Eu usando essa camisa, ela me traz status dessa marca. Essa camisa não amarrota, essa camisa ela não mancha, essa camisa aqui ela não esquenta. São benefícios, tá? Em geral, você pesa todos os benefícios, por isso que você, quando vai vender um produto para o cliente, precisa esclarecer para ele o máximo de benefícios, para que ele enxergue. E você precisa mostrar que além do custo monetário, mas olha, esse celular não trava, psíquico, tá? De estresse. Olha, esse celular aqui, você não consegue rastrear o seu acesso, etc, etc. Então, não é apenas custo monetário, não é apenas benefício monetário. E como você, vendedor de seguro, de cartão de crédito, de capitalização, faz para aumentar o valor percebido? Porque quando você chega para oferecer um seguro de vida para uma pessoa, ela diz, eu não vou morrer. Não, peraí, chefe, nosso seguro de vida, ele tem prêmios mensais. Todo mês concorre, quanto maior, olha, benefícios menos custos é igual a valor percebido. Ou então, valor percebido é benefício menos custo. Dá no mesmo. Eu coloquei desse lado para facilitar o meu esquema. Benefícios menos custos é igual a valor percebido. Se eu aumentar os benefícios, se eu fizer o cliente enxergar os benefícios, o cliente automaticamente na cabeça dele aumenta o valor percebido. Então você mostra, você aumenta os benefícios de um produto ou de um serviço e, consequentemente, o valor percebido aumenta. Então a primeira maneira de aumentar o valor percebido é aumentando os benefícios sem mexer no preço, sem mexer nos custos. Outra maneira de aumentar o valor percebido é não mexer nos benefícios, mexer nos custos, aumentando ou diminuindo para ele ver mais valor. Professor, para ele ver mais valor, tem que diminuir. Pronto, se você diminuir o custo, consequentemente, aumenta o valor percebido pelo cliente. O cliente vê mais valor. Então, você pode ou só aumentar os benefícios sem mexer nos custos, ou só diminuir os custos sem mexer nos benefícios, ou pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como aumentar o valor percebido? Aumentando os benefícios ou reduzindo os custos daquela operação. Que maravilha! Vamos revisar para você chegar super preparado na sua prova, sem pressa. Bem, segunda questão, sobre o valor percebido pelo cliente, é incorreto afirmar. Ele quer a errada. O valor percebido nada mais é do que a percepção do cliente em relação ao custo-benefício do produto ou serviço oferecido. Verdade.
a partir da comparação do preço com os benefícios proporcionados. Sim, pessoal. Professor, não seria dos custos, mas o cliente, tá? Não está errado dizer isso, tá? Não está errado, tá? É a comparação do preço com os benefícios proporcionados. Preço no sentido amplo. Preço no sentido amplo. Paguei um preço muito alto para ter esse ingresso. Fiquei na fila horas, entendeu? A palavra preço pode ser usada de maneira ampla, tá? O benefício total, que seria o B da fórmula, valor percebido é igual a benefício menos custos. Ou, o benefício total para um cliente é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de um produto, tá certo? Ao perceber uma diminuição nos custos, olha só, ao perceber, pessoal, uma diminuição nos custos, diminuir o preço, por exemplo, pensa assim, diminuir o custo, diminuir o preço. Se diminuir o preço, eu vou ver mais valor. Ao perceber uma diminuição nos custos de um produto, sem alterar os benefícios do mesmo, o cliente diminuirá o valor percebido na oferta? Cara, se tu diminuir o custo, se tu diminuir o preço para mim do arroz, eu vou diminuir o valor percebido na oferta? Não, né, pessoal? Então, eu posso fazer aqui o seguinte, tá? Ao perceber um aumento, tá? Ao perceber um aumento nos custos de um produto, sem alterar os benefícios, só aumentar o custo, só aumentar o preço, aí sim o cliente vai diminuir o valor, tá? E aqui dizia, então esse é o gabarito, ele quer a incorreta. Os clientes levam em consideração não apenas os custos monetários ao avaliar o custo total para o cliente. Verdade. Não é só o custo monetário, custo de tempo, de entrega física, custo psíquico, de estresse. Letra C. Ao perceber, é como se eu mudasse aqui também, posso mudar aqui. Ao perceber uma diminuição dos custos, ficou mais barato. Sem alterar os benefícios, o cliente aumentará o valor percebido na oferta. Se o cara baixar o preço para mim, eu vou ver mais valor, tá bom? É o que está aqui, ó. Ao perceber uma diminuição nos custos, se ele diminuir o custo, automaticamente o cliente vê mais valor. Sem alteração dos benefícios, sem mexer com benefício, aumentará, não é diminuirá, é aumentará o valor percebido na oferta. Tá bom? Diminuiu o preço, aumenta o valor. Agora eu vi valor. Aumentou os benefícios, agora eu vi valor. Tá bom? Mais uma questão para fechar o raciocínio. Caiu uma questão bem inteligente na Sesgra Rio, na prova de 2023 do Banrisul. Os bancos podem implantar ações para proporcionar mais benefícios sem que sejam capazes de aumentar o valor percebido pelos clientes. Isso ocorre quando Pessoal, valor percebido é benefício menos custos. Ele disse que esse banco ele vai implantar ações para proporcionar mais benefícios. Em regra, se você aumenta o benefício, aumenta o valor percebido. Só que ele fez isso, ele aumentou o benefício, mas sem que os clientes percebam aumento no valor percebido. Não acontece nada aqui no valor. Por que isso acontece? É só pensar matematicamente. Se ele aumentou os benefícios, sabe o que ele fez? Ele aumentou também os custos. Quando ele aumenta também os custos na mesma proporção, você não vê valor. Tipo assim, professor, dá um exemplo numérico. Eu vou te vender 10 aulas por R$1.000. Aula top. 10 aulas por R$1.000. Bem, professor, cada aula sai por R$100. Aí você diz, pô, tá caro. Eu digo, tá bom. Vou fazer uma oferta irrecusável. Ao invés de 10 aulas por R$1.000, vou te fazer 12 aulas por 1.200. Eu aumentei os benefícios. Eram 10 aulas, eu mudei para 12. Mas eu aumentei os custos. O teu custo de 1.000 para 1.200 proporcionalmente.
Uma aula não era 100? Eu aumentei 2 aulas, aumentei 200. Aí, professor, não mudou nada. Isso. Se você aumenta os benefícios, mas quando os custos aumentam na mesma proporção dos benefícios, aumentou os benefícios, mas aumentou os custos na mesma proporção, os clientes não vão ser capazes de aumentar o valor percebido. Maravilha isso aqui. Então, aumentou os benefícios. Aumentou os benefícios menos custo é valor percebido. Sem que seja capazes de aumentar o valor percebido. Isso acontece quando o quê? Quando eu aumento os benefícios e também aumento os custos na mesma proporção. Tá bom? Vamos agora para um outro assunto. Valor percebido não pode errar na prova. Nossa quarta questão, de acordo com Philip Kotler, constitui exemplo da etapa de venda denominada prospecção e qualificação. Qual dessas etapas é chamada de prospecção e qualificação? Então, temos várias etapas de venda. Primeira etapa é a prospecção e qualificação. É uma etapa que é feita pela empresa e não pelo vendedor. É a única etapa feita pela empresa em que ela tenta identificar potenciais clientes. Por exemplo, o banco olha no seu sistema e descobre todo mundo que comprou carro esse mês, que eles são potenciais clientes. Mas o banco não vai investigar detalhes sobre o cliente. Apenas assim, cliente comprou carro. Aí o banco faz uma lista de clientes que comprou carro esse mês e entrega para os seus vendedores, que vão, antes de ligar para os clientes, antes de visitar, eles vão fazer uma pesquisa, vão investigar, tentar descobrir o máximo de informações sobre aqueles clientes, identificar as necessidades dele. O nome disso é pré-abordagem. Depois que descobrir o máximo sobre o cliente, vai fazer uma visita ou vai entrar em contato para apresentar o produto. Enquanto o vendedor está apresentando, o cliente vai ter objeções. Está caro, é feio, não gostei. Cabe ao vendedor superar as objeções. E enquanto eu estou superando as objeções, explicando, eu tenho que perceber no cliente sinais de fechamento da venda, que está na mão a venda, para então vender. E depois que eu vender e eu entregar, depois eu vou fazer o acompanhamento e manutenção, o pós-venda. Cada frase aqui refere-se a uma etapa. Por exemplo, contatar o cliente para saber se ele ficou satisfeito com o serviço. É depois que o serviço foi prestado, entrar em contato. Isso é a última etapa. Tem a ver com pós-venda. É o acompanhamento e manutenção. Apresentar as características do produto ao cliente. Apresentar? Então é apresentação e demonstração. Sanar as dúvidas e superar as objeções impostas pelo cliente. É a etapa de superação de objeções. Identificar potenciais clientes para o nosso produto. Isso é prospecção e qualificação. É o gabarito. Identificar as necessidades dos clientes é a pré-abordagem, tá bom? Pré-abordagem. Tudo isso acontece, pessoal, numa ordem, que não é essa aqui das alternativas, tá bom? Não é nessa ordem aqui das alternativas. Primeiro, a gente tem a prospecção e qualificação, que é feita pela empresa. Busca saber quem são os clientes em potencial. Depois passa essa lista de clientes em potencial para os vendedores, que vão buscar conhecer, buscar aprender, saber mais detalhes sobre aquele cliente que ele vai tentar vender. Buscar conhecer a respeito desses clientes que foram garimpados na prospecção e tentar identificar as necessidades deles, tentar aprender o máximo sobre eles. Depois, fazer uma saudação ao cliente. Olá, bom dia, eu quero apresentar um produto. Apresentação e demonstração. Tentar criar uma conexão e apresentar o produto ao cliente. Enquanto você está apresentando, você vai fazer a superação de objeções. Você vai tentar sanar dúvidas e superar as objeções impostas pelo cliente. Você precisa de habilidades de negociação.
Se cair na prova habilidade de negociação, não é fechamento. A habilidade de negociação é a habilidade para superar objeções. Depois vem o fechamento, a etapa de fechamento, que nada mais é do que saber reconhecer os sinais de fechamento emitidos pelo comprador, incluindo atitudes físicas, que às vezes o cliente está todo rígido, de repente ele começa a ficar, dá também comentário, legal, gostei disso, mas ele faz também isso? Perguntas, e aí vende, entrega, e depois faz o pós-venda, o acompanhamento e manutenção. Procura-se um feedback do cliente para assegurar a satisfação do cliente e garantir futuros negócios, a fidelização. Nesta ordem, são as etapas de venda segundo Philip Kotler, tá bom? Quinta questão. Nossa quinta questão é uma questão que tem muita força para cair na prova, tá? Sobre inbound marketing. Conforme Almeida, o inbound marketing, ele se concentra em proporcionar valor em todas as interações com a marca, desde a descoberta inicial até o processo de pós-venda, já que se propõe a estabelecer relacionamentos duradouros com os consumidores. Dessa forma, o inbound marketing, ele visa atrair clientes potenciais de forma orgânica e não invasiva, não intrusiva, criando confiança e fidelidade da marca ao longo do tempo. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa que apresenta uma estratégia relacionada aos conceitos fundamentais do inbound marketing. O que vem a ser o inbound marketing? É o marketing de atração. Você cria conteúdo relevante, um canal no YouTube ou um blog, um site com muitas informações, ou uma página no Instagram, no Facebook, com muito conteúdo relevante para atrair o cliente, para você coletar o e-mail desse cliente e passar a se relacionar com ele, mandando e-mails de mais conteúdo relevante, e mais, não é proposta de preço, é mais conteúdo relevante, para que essa pessoa ela vá conhecendo mais e mais a sua empresa, até que ela esteja pronta para você vender algo para ela. Então, ao invés de você pagar um comercial na televisão para interromper a pessoa quando ela estiver no lazer dela, tá? Ao invés de você pagar para o Instagram para interromper a pessoa está olhando aqui os posts dos amigos, quando de repente aparece a tua propaganda, ao invés de outbound marketing, de marketing de interrupção, você cria conteúdo relevante para atrair o cliente. Então, qual a única alternativa que tem a ver com inbound marketing? Anúncios pagos em mídias tradicionais. Não. Isso é outbound marketing, é o marketing tradicional. Envolvimento ativo nas redes sociais para promover a marca. Num primeiro momento você pode achar que é essa, mas ele disse envolvimento ativo em redes sociais para promover, você está promovendo a marca. A lógica não é promover a marca, é criar conteúdo relevante. Por exemplo, um site só sobre questão de concurso, tá? Meu, de atendimento, para que você vá lá e me conheça o meu trabalho e eu resolva questões e dê aula, para que um dia você compre um produto meu. Põe um pontinho. Envio de e-mails em massa para uma lista de contatos previamente comprada. Não! Se fosse e-mails que eu recebi das pessoas porque elas gostaram do meu conteúdo, tudo bem. Olha só, ele quer saber a única estratégia relacionada a inbound marketing. Criação de conteúdo relevante e útil para atrair e envolver os clientes. Quando você lê essa alternativa, não tem mais como achar que é a letra B. Utilização de técnicas agressivas de vendas para alcançar metas de receita. Não é isso. Então, a letra B, tem gente que vai fazer recurso, mas, pessoal, se envolver promovendo a marca, colocando nossa marca é a melhor, o melhor curso, o melhor celular, não é isso.
É, na verdade, uma coisa indireta. Criar conteúdo relevante e útil para atrair e envolver clientes. Como já caiu numa prova da SageGran Rio. Você tem uma mecânica, uma oficina mecânica, você cria um canal no YouTube só dando dicas de problemas, como resolver, onde é. E aí a pessoa, quando tem um problema, vai lá, assiste o vídeo, mas você não oferece nada. Mas a pessoa, quando precisar de um serviço, vai lembrar da tua oficina mecânica. Isso é inbound marketing. Inbound marketing busca despertar o interesse do cliente com conteúdo relevante, para que ele chegue a seu produto, indiretamente. Inbound marketing, ou marketing de atração, atrai leads, atrai potenciais clientes por sites, blogs e redes sociais, em que você publica conteúdo relevante. Já o outbound marketing, ou marketing de interrupção, procura clientes potenciais para então despertar interesse na empresa, tá bom? O que cai na prova é o inbound. Inbound marketing é esse processo. É eu criar um site ou um blog, colocar conteúdo relevante, usar técnicas de SEO, que são técnicas para quê? Para otimizar meu site nos mecanismos de buscas como o Google, para que eu seja encontrado pelo potencial cliente, atraia esse potencial cliente, colete o e-mail dele. Quando eu coletar o e-mail dele, esse potencial cliente passou a se chamar de lead, L-E-A-D, um lead, que é um visitante do meu site que eu tenho o e-mail dele, que eu tenho o contato dele, ou WhatsApp, que eu tenho o contato dele. Aí eu vou me relacionar com esse lead, mandando mais e mais conteúdo relevante para ele. Quando eu entender que esse lead está qualificado, esse potencial cliente está qualificado para receber a minha oferta, eu faço essa oferta para transformá-lo em cliente da empresa, para que ele compre alguma coisa. Sexta questão é uma questão do Banco do Brasil, da SageGran Rio. Eu trouxe aqui porque ela é uma bela de uma questão, porque ela mostra quase todos os conflitos éticos. Muita gente tentou anular essa questão, porque fica raciocinando como direito penal, a banca não anulou e já lançou várias outras questões. Você precisa acertar a questão. Deixa que os outros vão fazer recurso, tá? Os gerentes de vendas devem sempre divulgar o código de ética da empresa e se colocar contra práticas antiéticas de vendas. Uma conduta antiética, eu não estou falando de um crime, estou falando de um conflito ético, de um dilema ético. Uma conduta antiética de vendedores podem ser muito danosas para a imagem da empresa e gerar perda de clientes. Qual o nome do conflito ético que é caracterizado como falsidade ideológica? Ele é chamado de falsidade ideológica quando, por exemplo, o gerente, ele propõe que o cliente tome um empréstimo como condição para que sua agência compre os materiais de escritório vendidos pela empresa gerida pelo cliente. Olha, eu indico a tua empresa aqui para o nosso banco comprar material de limpeza, mas desde que tu faça o empréstimo aqui. Isso é o famoso toma lá, dá cá, que o vendedor faz. Compra um meu que eu compro um teu. Isso não é falsidade ideológica. O nome desse conflito ético é reciprocidade. Reciprocidade. Tá? Faz isso que então eu faço. Compra o meu que eu compro o teu. Reciprocidade. Já caiu em outras provas. Quando o gerente exige um pagamento pessoal a ele, como forma de melhorar as condições do empréstimo oferecido ao cliente. Propina, né, pessoal? Propina. Propina não é só em serviço público. Qualquer empresa tem um comprador, tá? Então, você chega numa grande empresa, numa indústria, essa indústria compra material de limpeza e muito. O vendedor chega lá, tá? E aí rola uma propina. Não, eu te dou 10% de todos os pedidos, escolhe a minha empresa. Isso é propina. Bem, ele quer que eu descubra qual deles
é falsidade ideológica. Quando o gerente ele acessa informações sigilosas do cliente de forma ilícita para modificar as condições de negociação do empréstimo oferecido ao cliente. Se ele só acessasse as informações sigilosas, seria o conflito ético de espionagem. Porque se ele não tem direito a acessar uma informação e ele acessa, isso é espionagem. Mas se ele acessa uma informação para modificar, aí o nome do conflito ético é outro. É manipulação indevida de dados. Tá bom? Mas aqui está misturado com espionagem, as duas coisas ao mesmo tempo. Quando o gerente, ele apresenta condições e características de um empréstimo a um cliente que contrata o produto e que descobre posteriormente que havia mais taxas cobradas pelo banco e mais prestações a serem pagas. Ou seja, o gerente ou mentiu ou omitiu. Isso é falsidade ideológica. Se não tivesse essa alternativa, falsidade, mentir ou omitir, falsidade ideológica, não tem, procura indução ao erro. Mas normalmente, mentir ou omitir, a nossa banca trabalha como falsidade ideológica. E esse último, que é o que mais cai, quando o gerente ele apresenta dois tipos de empréstimo ao cliente, dois produtos, e age de forma a direcionar a decisão do cliente pela opção que traz mais benefícios para a sua própria carreira, a carreira do gerente, do vendedor. Mesmo que a outra opção seja mais lucrativa para o banco. Aí é o nosso famoso conflito de interesses. Porque o banco é o patrão. Paga meu salário de vendedor. Tá? Eu apresentei duas propostas para o cliente, tá? Leasing, CDC. Para o banco é melhor que eu sempre use esse aqui, mas aqui eu ganho uma comissão maior, então eu vou induzir a esse aqui. Os dois são bons, mas eu vou conduzir para o cliente escolher esse, porque eu vou ganhar mais, mesmo que a empresa que me paga o meu salário ganhe menos. É um conflito de interesses. Você pensar em si mesmo, vendedor, e não no seu patrão. Bem, pessoal, tudo que a gente leu nas questões tem aqui, ó. Principais conflitos éticos em vendas. Propina é a oferta de algo de valor ao comprador com o objetivo de influenciar seu julgamento ou sua conduta. Indução ao erro é induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Aqui na indução ao erro, eu também reforço um outro raciocínio, presta bem atenção, que pode ser a questão da tua prova, tá? O cliente, tá, que ele tem muito dinheiro para comprar um produto, por exemplo, uma impressora. Quando o vendedor percebe que ele tem muito dinheiro, ele quer uma impressora que faça tal coisa. Imprima os trabalhinhos do colégio do filho. O vendedor faz o cliente pensar que ele precisa de uma impressora muito mais cara, tá? Que para fazer isso que ele quer, tem que ser essa aqui. E tem que ter esse acessório, e tem que ter aquele, para poder vender algo maior. Mesmo sabendo que aquilo não precisa tudo aquilo. Ele está induzindo a erro. Meu chefe, essa aqui de 300, essa não serve, porque essa não sei o quê. Essa aqui que é R$2.000, tá bom, vou levar. Por outro lado, também é chamado de indução ao erro o contrário. O cliente precisa de uma impressora que faça isso. A impressora é essa aqui, R$2.000. Mas o cliente não tem R$2.000, ele só tem 1.000. Aí o cliente, não, chefe, mas essa aqui de R$800 faz tudo que essa aqui faz e tal. Não faz, ele sabe que não faz. Mas ele reduz, tá, para fazer a venda. Ou seja, ele não está nem aí para a necessidade do cliente.
Ele vende o que for mais conveniente para ele. Vender o que mais for conveniente para ele é indução ao erro. Essa tem força para cair de novo. Manipulação indevida de dados é quando o vendedor acessa e altera informações que você não deveria ter acesso, mas altera. Acessar a espionagem. Conflito de interesses. Essa situação fica caracterizada quando uma negociação é conduzida de forma a beneficiar o vendedor, mas não a empresa em que ele trabalha. Falsidade ideológica ocorre quando o funcionário afirma falsamente ou omite, mente ou omite algo relevante. Reciprocidade ocorre quando o funcionário adota práticas conhecidas como toma lá, dá cá. Como exemplo, pode-se mencionar um funcionário que propõe que o cliente tome um empréstimo como condição para que sua agência compre materiais de escritório vendidos pela empresa gerida pelo cliente. E espionagem ocorre quando o vendedor acessa uma base de dados sigilosos com informações pessoais dos clientes sem ter permissão para o acesso. Acessou o banco de dados que ele não tinha permissão, acessou informações que ele não tinha permissão, espionagem, tá bom? 7ª questão, sobre os 5 As do marketing, ou 5 As do cliente. Os 5 As do marketing, que são eles: assimilação, atração, arguição, ação e apologia, são uma estrutura que usa 5 estágios para mapear a jornada de um cliente através de um processo de vendas. Qual o nome do estágio em que os clientes percebem a empresa? Por meio de publicidade paga ou postagens em mídia social? Ou ainda por meio de uma indicação pessoal de um cliente atual? Qual o nome do estágio em que os clientes percebem a empresa? É mesmo? Tem a melhor revisão para concurso? É aquele primeiro momento, e o primeiro momento é a assimilação, tá bom? Quando você tem acesso à publicidade paga, ou uma postagem na mídia social, ou alguém te diz: tu já vistes aquele balneário, aquele igarapé, a gente fala muito aqui no estado do Pará, aquele igarapé é muito legal, água bem geladinha para tomar banho. Assimilação. Só que logo depois que você assimila, que você tem contato, você se sente atraído. Legal! E aí já vai pesquisar sobre o igarapé. Vai fazer uma pesquisa e já vai visitar o igarapé. E depois vai ficar fazendo apologia, dizendo para o outro, postando que é maravilhoso. Isso são os 5 estágios, tá? Nesta ordem. Os 5 As do cliente, os 5 As do marketing. Primeiro é a assimilação. O consumidor toma conhecimento da marca anunciante e do seu produto ou serviço. Depois, ou quase que imediato e simultâneo, ele é atraído, a atração. O cliente se sente atraído e deseja obter mais informações. Por isso é importante que o produto ou serviço seja interessante para o público. Aí ele vai pesquisar mais. Aí já é arguição. É quando o cliente começa a pesquisar ou a perguntar a conhecidos sobre a marca, produto ou serviço que ele sentiu atraído. E aí vem a ação. O cliente está decidido a efetuar a compra. Ou então ele efetua. Decidido a efetuar ou efetuar é a mesma coisa, ação. Depois que ele já comprou, apologia. Ocorre a fidelização do cliente. Ele vira fã, ele fala bem, ele divulga de forma gratuita. Bem, a nossa questão de número 8. Qual o conceito criado para colocar o cliente no núcleo, no centro de absolutamente todos os planejamentos e ações da empresa, com a finalidade de antecipar suas necessidades, suprir suas vontades
e principalmente oferecer uma experiência especial para criar vínculo. Qual é esse conceito? Para colocar o cliente no núcleo, no centro de absolutamente tudo na tua empresa. O cliente é a razão da existência na empresa. Só pode ser clientecentrismo. Clientecentrismo. Não é eurocentrismo, é Europa no centro de tudo. Nem egocentrismo, nem geocentrismo. Clientecentrismo. Customer centricity. É o que em português chamamos de clientecentrismo. É como vai cair na tua prova. Basicamente significa colocar o cliente no centro de tudo. É quando, antes de tomar qualquer decisão, a empresa considera o que mais favorece o cliente. Podemos dizer, inclusive, que essa abordagem de negócios obriga a empresa a trabalhar com uma filosofia totalmente direcionada a absorver o máximo entendimento acerca do cliente, bem como de tentar entender as suas necessidades, sonhos, projetos e desejos, para só depois promover uma operacionalização que proporcione a geração de valor para o próprio cliente, provocando experiências positivas para ele, dentro de um relacionamento encantador com a empresa e seus colaboradores. Claro, gerando lucro para a gente de forma sustentável, tá bom? Sustentável financeiramente. Nossa questão 9 diz assim: o marketing de relacionamento. O que é marketing de relacionamento? É você se relacionar com o cliente, tá? Em ponto. É você descobrir as necessidades do cliente, é você telefonar para o cliente, é mandar mensagem, é mostrar para ele, verificar com ele se ele está satisfeito com o produto, mostrar que tem uma alteração nova que é legal para ele. Principalmente, é você proporcionar satisfação para as necessidades dele. Tá? Quando um vendedor está atendendo a um cliente, ele está fazendo marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento reconhece a importância de toda a rede de contatos da organização. Para que eu vou me relacionar bem com o cliente? Para que ele volte, para que eu faça negócios com ele por um longo período. Marketing de relacionamento está diretamente relacionado com reter o cliente, fidelizar no longo prazo. Nesse sentido, o vendedor deve auxiliar a empresa a construir e manter relacionamentos efetivos com seus clientes. É esse, pessoal. Por isso que um vendedor de uma loja, uma vendedora, começa a ficar amiga do cliente. Às vezes, amigo pessoal. O vendedor precisa ajudar a empresa a construir e manter relacionamentos efetivos com seus clientes. Olha as outras. O vendedor deve auxiliar a empresa a estruturar listas alternativas de clientes em potencial. Não tem nada a ver com marketing de relacionamento. O vendedor deve auxiliar a empresa a organizar a sua agenda de trabalho. Não. O vendedor deve auxiliar a empresa a planejar o acesso a mercados mais lucrativos. Não. O vendedor deve auxiliar a empresa a priorizar a conquista de novos consumidores. Não é novos. É relacionar com os que eu já tenho. Para reter, para manter no longo prazo. Então, o vendedor, diante dessa estratégia de marketing de relacionamento, precisa auxiliar a empresa a construir e manter relacionamentos efetivos com seus clientes. Marketing de relacionamento tem como principal significado criar, manter e consolidar relacionamentos com os clientes. E deve ser aplicado para gerar valor a longo prazo. Falou em marketing de relacionamento, falou em longo prazo. Relação duradoura. O foco deve ser voltado a manter o cliente satisfeito por muito tempo. Ao estabelecer um relacionamento de longo prazo com o cliente, as empresas podem aumentar a satisfação dos clientes e aumentar os lucros. Isso pode ser alcançado oferecendo serviços de atendimento ao cliente de qualidade, mantendo os clientes informados sobre as últimas tendências do mercado e oferecendo programas de fidelidade para recompensar os clientes
o seu investimento a longo prazo. Tudo bem? 10ª questão, muito boa. Levando em conta as características da gestão da qualidade de serviços, a insatisfação do cliente acontece quando o cliente compara suas expectativas com as suas percepções em relação ao serviço. E a insatisfação, ela acontece quando... Pessoal, eu sempre dou a dica para os meus alunos que quando uma questão for sobre satisfação, para ele procurar a palavra expectativa. O problema é que nessa questão, todas as alternativas têm o termo expectativa, tá? Dá um pause e pensa na resposta. Depois volta para a questão. Porque muita gente erra. Eu já mostrei isso para o pessoal, tá? Porque ele fala ao contrário, quando ele diz assim, as percepções superam as expectativas. As expectativas estão de acordo com as percepções. As expectativas ficam abaixo das percepções. Aí o cara vai e marca e erra. Pessoal, o cliente ele vai com uma expectativa para um serviço. Chegando lá, se a percepção de qualidade dele tiver de acordo com a expectativa, ele fica satisfeito. Se a percepção quanto ao serviço tiver abaixo da expectativa que ele criou, ele fica insatisfeito. E se a percepção dele em relação à qualidade do serviço tiver acima da expectativa que ele criou, ele fica encantado. Então aqui ele diz, quando as percepções superam as expectativas. Está aqui a minha expectativa, a minha percepção superou a expectativa. Nessa letra A, ele vai ficar encantado. Quando as expectativas estão de acordo com as percepções. Nesse caso, ele fica satisfeito. Quando as expectativas ficam abaixo das percepções. Cuidado com o teu cérebro. Quando as expectativas ficam abaixo das percepções. Lê ao contrário. As percepções ficam acima das expectativas. A expectativa que eu fui ficou abaixo da percepção na hora. Ou seja, a percepção ficou acima da expectativa. Logo, isso aqui também é encantado. Agora, quando a percepção, minha percepção, fica aquém, fica abaixo da expectativa que eu criei, aí, claro, isso é insatisfação. Tá bom? Pensa com carinho, reflete com carinho, para não errar uma questão dessa. Então, satisfação é um sentimento de prazer ou de revolta, de desprazer, quando você compara o desempenho, o resultado de um serviço com a expectativa que você criou. Lembra que essa expectativa, ela é criada, ela é diferente em cada pessoa. E ela é criada baseado na tua experiência, informações que as pessoas te dão. Então, você tem gente que vai com muita expectativa, outras vão com uma expectativa baixa. Por isso que uns ficam satisfeitos, outros insatisfeitos e outros encantados com o mesmo serviço. Quando o serviço percebido for inferior à expectativa, o cliente fica insatisfeito. Se o serviço for compatível com a expectativa que ele criou, ele fica satisfeito. E se o serviço superar a expectativa que ele criou, ele fica encantado. Bem, pessoal, terminamos 10 questões. Deixa eu falar com vocês um minutinho. Essa revisão que nós estamos colocando aqui no YouTube, ela faz parte de um projeto muito maior, que é a nossa revisão final da loja do concurseiro para o concurso da Caixa. São cerca de 14 horas de videoaula. Na verdade, dá mais do que isso, tá? Toda a equipe, professor Gilson Fernandes de Informática, Yara Celi de Português, Alan de Matemática, professor Rafael Pinho de Compliance, professor Rômulo, todo-poderoso Rômulo Gouveia, bancário, professor de Conhecimentos Bancários, professor Alan Moraes, também bancário, aqui dando aula para a gente, também revisando conhecimentos bancários. Eu, professor Petrônio, com atendimento e com
comportamentos e conhecimentos digitais, professora Glauce de conhecimento bancário, professor Gil Matos de inglês, professor Emerson Castro de matemática. Pessoal, a melhor revisão, esta aula que vocês estão assistindo aqui e muito mais. Só eu gravei 5 horas de revisão. Atendimento bancário, conhecimentos e comportamentos digitais e questões de conhecimentos bancários, segmentação de mercado, dimensões da qualidade. Toda essa revisão está custando apenas R$ 39,00, tá? É menos que uma pizza brotinho de qualidade. Loja do concurseiro.com.br, tem o link aqui, tem o link nesse caderno em PDF também, não deixa de adquirir. Se você quiser, tem outro produto que inclui essa revisão e mais 2 simulados por apenas R$ 49,00. Mas se você já está assistindo muito em cima da prova, compra essa revisão, pessoal. É a melhor revisão, porque é uma revisão baseada em exercícios organizados de maneira estratégica. Bora seguir o barco. Vocês é que sabem da vida de vocês, vocês é que sabem o que é melhor para vocês. Vai dar certo, você vai passar, vai mudar de vida e isso é que é importante, tá bom? Nossa questão de número 11, ela diz assim: a técnica de vendas em que identificam-se produtos que satisfazem necessidades complementares adicionais do cliente que não são atendidas pelo item original. Por exemplo, uma escova de cabelo pode ser vendida em conjunto para um cliente que compra um secador de cabelo. Qual o nome dessa técnica de vendas? Que você identifica um produto complementar àquele que o cliente está adquirindo, ou que ele adquiriu naquele momento. O nome disso é cross-selling. Cross-selling é quando você identifica um produto, o cara compra um sapato, você oferece meias. Compra um vestido, você oferece acessórios. Tá? Vamos ver a diferença de cross-selling para upselling e down-selling, tá? Mas aqui no caso, um item que complementa a oferta que o cliente já está comprando é o cross-selling, tá? Então, o cross-selling consiste em oferecer um produto que vai complementar aquele já adquirido pelo consumidor. Upselling é aplicada quando queremos que o cliente escolha um produto com maior ticket médio e de maior qualidade, comparando com aquele que ele havia pensado em adquirir. Ele pensava aí tem 2 maneiras de pensar. Se for um serviço de internet, ele queria um de 40 megas. Eu vou querer que ele leve um de 80 megas. Um pacote mais caro, maior. Quando é um produto, ele queria levar um celular de 2.000. Eu vou fazer ele levar um celular, mas de 3.000. Algo mais poderoso. É uma técnica de venda para aumentar o ticket médio e dar mais satisfação para o cliente. Então, se for serviço, um serviço, o mesmo serviço, só que mais poderoso. Uma internet melhor, um curso com mais aulas, mais caro. Se for um produto, é um celular, vai ser um celular. É um carro, vai ser um carro. Mas vai ser um carro melhor, um modelo melhor. Ou um modelo com mais acessórios, mas pode ser outro modelo, só que melhor. Upsell, up, para cima. Já downsell é para baixo. Se refere a uma estratégia utilizada quando o cliente está prestes a desistir de alguma compra ou contratação e o vendedor apresenta algum desconto com a intenção de reconquistar a atenção desse cliente e assim gerar uma conversão. Ou tem outro exemplo, diferente. Tá? O cara quer comprar um celular, só que ele chegou para comprar esse celular, depois de olhar muito ele percebe que não dá para ele levar, que ele achava que era 3.000, mas na verdade o modelo que ele quer é 5.000. É você tentar oferecer um outro celular mais barato, de 3.000, para não perder a venda. Assim como upsell é oferecer um celular mais caro, o downsell é oferecer um celular mais barato. Ou dar um desconto para fechar a venda, tá bom?
Então, tá aí 3 conceitos para a tua prova. Questão 12. No marketing digital, as pessoas que demonstram interesse em adquirir o produto ou serviço da sua empresa demonstram interesse no marketing digital por meio de preenchimento de formulários online com seus dados de contato, nome, e-mail, sendo, portanto, um potencial cliente. Como é chamado no marketing digital essas pessoas que demonstram interesse em adquirir o teu produto, preenchendo um formulário que mostra ali, é lead, tá bom? Lead é um potencial cliente, é um visitante do teu site, é no marketing digital, que você sabe quem é, que ele te dá um contato. Em marketing digital, lead é o visitante do site que a empresa conhece, haja vista que ela possui informações a respeito desse potencial cliente. Normalmente, o e-mail, para que ela possa se relacionar. Questão 13. Caiu numa prova da SESGRAN Rio e é sobre gatilhos mentais. Na sua prática publicitária para a venda de um produto ou serviço, uma instituição bancária vem adotando gatilhos mentais. Ela acionou o gatilho da escassez e da urgência, os dois, quando ofereceu o quê? Bem, pessoal, o gatilho da escassez e da urgência são gatilhos que vão gerar na mente da pessoa uma sensação de perda, tá? Sendo que da urgência é quando a perda é sobre tempo. Então, bora lá. Quando o banco ofereceu um plano de previdência de acordo com a renda do cliente que foi contratado por 5 de seus colegas? Não. Recomendação de um especialista em finanças pessoais que já trabalhou com o pessoal da empresa do cliente para a compra de um seguro. Não tem nada de urgência e escassez. Ofereceu um e-book grátis e um podcast sobre investimento para os clientes que subscrevem em seu canal ou plataforma. Não. Exposição de cases, de casos, entrevistas com especialistas do banco, com conteúdo informativo para conhecer melhor sua marca. Não. Quando ofereceu a compra de um número limitado de cotas de um fundo agrícola, só tem tantas cotas agrícolas, disponível para o cliente apenas nas 48 horas subsequentes ao oferecimento. Aí sim, o número limitado de cotas, só tantas cotas, é escassez, vai acabar. Só está disponível nas próximas 48 horas, urgência. Questão fácil demais, tá bom? As outras alternativas foram cortina de fumaça, só para você não saber o que estava acontecendo. Gatilho da escassez. Vai acabar o estoque. É usado para causar a sensação de que se você não se apressar, vai ficar sem determinado produto ou serviço, já que o mesmo está acabando, já que o estoque está acabando. Não é o tempo. Só tem 10 ingressos, está acabando. Utilize-o com produtos em ponta de estoque ou itens de edição limitada. Isso é irrelevante. Vai acabar. Restam poucas unidades, últimas vagas, somente os últimos 100 ingressos. Já o gatilho da urgência é muito semelhante. Também desperta a sensação de perda. Porém, a urgência desse gatilho está mais relacionada ao tempo do que à quantidade. Ou seja, é preciso ser rápido para não perder o prazo. Exemplo, a promoção termina nessa sexta-feira. Urgência e escassez, ambos, se você não agir, você vai perder. Um porque vai acabar o estoque, outro porque o tempo vai acabar. Outro gatilho mental, tá? Minha grande aposta, tá, para essa prova. Uma loja de produtos de maquiagem decidiu criar uma campanha para mostrar que sua marca é escolhida pelos melhores profissionais da área. A estratégia de atração de novos clientes envolveu o lançamento de uma campanha publicitária que apresentava a seguinte mensagem: os melhores profissionais da área utilizam nossos produtos.
Nessa campanha foi utilizado qual gatilho mental? O creme dental mais recomendado pelos dentistas. Os melhores maquiadores utilizam nossa marca. Isso é o gatilho da prova social. Só, mas prova social não tem a ver com depoimento? Tem depoimento, mas é tipo assim, se as pessoas usam e gostam, é porque é bom. Gatilho não é só para vender, é para criar uma ação. A ação pode ser de relacionar a tua marca com qualidade, tá? E se a sociedade usa, se aqueles que entendem usam, é porque é bom. Prova social. Cuidado, hein? Prova social. Sim, mas se for um depoimento, o cliente falando que foi muito feliz com o teu produto, também é prova social. Gatilho da prova social, para usá-lo no marketing digital, basta mostrar em seu site, redes sociais e outros canais com clientes, como os clientes que consomem sua marca avaliam seu produto ou serviço. Ou seja, o gatilho da prova social são os depoimentos positivos de consumidores quanto à sua empresa. Mas quando eu digo que é o creme dental mais indicado pelos dentistas e ainda mostra alguns dentistas, eu estou relacionando. Os dentistas estão fazendo uma espécie de depoimento. Esse creme dental é bom. Questão 15. De acordo com Almeida, a constante evolução do marketing digital apresenta desafios complexos às empresas que buscam se manter competitivas e relevantes no ambiente online. Nesse sentido, é fundamental que as empresas considerem a integração de múltiplos canais de comunicação, o uso de análise de dados para compreender o comportamento do consumidor e a implantação de técnicas de SEO, de otimização de mecanismos de busca. Para quê? Para aumentar o ranking, para melhorar o ranqueamento no mecanismo de busca como o Google, para o teu site ser encontrado. Aqui é importante, antes mesmo de ler a questão, que isso aqui é só um texto, que hoje é importante que as empresas levem em conta integrar os seus múltiplos canais de comunicação. Porque às vezes você entra em contato pelo WhatsApp, depois você vai na loja física, não tem nada registrado sobre o que você conversou. É importante integrar canais de comunicação. É importante usar análise de dados para compreender o comportamento do consumidor, para criar um perfil dele, para que você só oferte a ele coisas que têm a ver com ele. E também implementar técnicas para otimizar o teu site para mecanismo de busca, para que você seja encontrado mais fácil. Bem, sobre esse assunto, assinale a alternativa que se refere à abordagem de marketing que está relacionada à compra integrada e consistente, cuja origem deriva da ideia de todos os canais, tendo como principal ideia proporcionar uma experiência de aquisição, uma experiência de compra contínua e sem atritos, permitindo que os consumidores transitem facilmente entre os diversos pontos de contato, como loja física, site, aplicativo móvel e rede social. Que ele possa ser atendido no site, passa para o WhatsApp, passa para a rede social. Compra integrada, canais de comunicação integrados. Isso lembra Omnichannel, marketing Omnichannel. Tá bom? Existem dois modelos de negócio que pode cair na tua prova. Ambos já caíram em prova da SESGRAN Rio. O modelo de negócios multicanal e o modelo de negócios Omnichannel. Ambos envolvem o uso de diversos canais de comunicação. Telefone, e-mail, chat, redes sociais. Ambos envolvem, para atender os clientes, vários canais. Mas no modelo multicanal, cada canal é gerenciado de forma separada, não havendo integração entre eles. Quando você está falando no chat, de repente telefona, ninguém sabe do que se trata. Já no Omnichannel, que é o ideal que as empresas hoje implantem, as informações são integradas e compartilhadas em tempo real
por todos os canais de comunicação, permitindo que o cliente tenha uma experiência contínua e personalizada em todos os pontos de contato. 16, facílima. Para simplificar o processo de gestão da experiência do cliente, o gerente de uma agência do Banco do Petróleo aplicou o Net Promoter Score, NPS. A tabela apresentada a seguir resume os resultados. Com base nesses dados, qual a quantidade de promotores? Bem, existem os detratores, que são aqueles que dão nota de 0 a 6, são os detratores. Tem os neutros, que dão notas 7 e 8. Já os clientes que dão nota 9 ou 10 são os promotores. E aí, 50 pessoas deram nota 10, 28 pessoas deram nota 9, 50 mais 28, 78 é a quantidade de promotores. Se fosse o total de detratores, tinha que somar 11 mais 7 mais 5 mais 4 mais 1. Tá entendendo? Mais 1 mais 1. Do 0 ao 6. 78. O que é Net Promoter Score? É uma métrica criada com o objetivo de realizar a mensuração do grau de lealdade dos consumidores de qualquer tipo de empresa. Grau de lealdade, grau de fidelidade. Perguntando ao cliente assim, de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa aos amigos? De 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa aos amigos? A fórmula para calcular o NPS é percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores. Você calcula o percentual de pessoas que deram nota entre 9 e 10 em relação ao total de pesquisados. Depois você calcula o percentual de detratores, ou seja, o percentual de clientes que deu nota 0 a 6 em relação ao total, inclusive os neutros, total. Depois subtrai o percentual de promotores menos o percentual de detratores, você encontra o NPS. Tá? Esse visual aqui, ó, percentual de promotores menos percentual de detratores dá o NPS. Quem dá nota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é detrator. Quem dá nota 7 ou 8 é neutro. Quem dá nota 9 ou 10 é promotor. Fácil, fácil, fácil. 17. O Instagram é uma rede social baseada em imagens. E o Twitter limita a escrita a 280 caracteres. Talvez por isso, o marketing digital seja comumente associado ao uso de imagens e vídeos. Embora a rede social tenha a ver com imagem e vídeo, o uso de texto, tá? Ele ainda é muito importante e decisivo na atração de consumidores em plataformas como websites, blogs e e-mail. O uso de texto ainda é muito importante, embora as pessoas hoje deem muito valor a vídeo e imagem. O uso de conteúdo textual, informativo e atraente, otimizado para persuadir, para convencer consumidores a comprarem os produtos de uma empresa é chamado o uso de texto. Atraente, para persuadir, para convencer. Pessoal, o nome disso é copywriting. Mas olha a maldade da banca. Copywriting. Olha que maldade. Você tinha que saber escrever. Copywriting letra D. Tá bom? Então, copywriting é a estratégia de produção de textos persuasivos para marketing e vendas, com o objetivo de gerar conversões e vendas. Alguns exemplos são textos usados em e-mail, em site, anúncio, catálogo. Copyright é uma estratégia de produção de conteúdo focada em convencer o leitor a realizar uma ação específica. Então, produzir um texto, uma frase, que faça a pessoa clicar.
Entendeu? Como emagrecer 30 quilos em uma semana. Pum. É um copyright. É um texto atraente, altamente. Aí você faz um vídeo no YouTube, mas na miniatura você põe uma frase. Tá? Fulano falou que a fulana não sei o quê. Pronto. Você vai ter vontade de clicar. E às vezes não tem nada a ver com o que está escrito ali, mas é o quê? Um texto persuasivo. Está te persuadindo a clicar. Questão 18 diz assim: é importante sempre procurar minimizar os conflitos nas organizações. Chega de guerra na empresa e contribuir para a efetividade das relações humanas. No atendimento ao cliente, é necessário e importante demonstrar no atendimento ao cliente, tem que demonstrar informalidade? Não. Apatia? Não. Ética? Sim. Tá? É importante demonstrar gentileza? Sim. Individualismo? Não. Empatia? Sim. Tipo de questão boba, né? Empatia? Sim. Ética? Sim. Escuta ativa? Sim. Letra C. Escuta ativa? Sim. Individualismo? Não. Respeito? Sim. Tá bom? Tranquilo. Empatia é saber se colocar no lugar do outro. E o que seria a escuta ativa? Também conhecida como escuta ativa e empática. De forma geral, escuta ativa é um conjunto de técnicas que garante ao ouvinte a plena dedicação para captar e compreender exatamente o que o interlocutor quer transmitir em sua mensagem. Assim, tá? Para que você diga que você pratica a escuta ativa e empática, o ouvinte não deve apenas receber as informações de forma passiva, ficar calado, imóvel, esperando a pessoa terminar, mas sim adotar uma abordagem que demonstre interesse. Foi mesmo? Mas foi de noite? Depois que tu saiu daqui? Tá? Que demonstre interesse, empatia e compreensão das necessidades do emissor. No atendimento ao cliente, esse tipo de abordagem tem o objetivo de garantir um diálogo mais efetivo entre as partes envolvidas, para assim oferecer uma melhor experiência. Além disso, com esse tipo de abordagem, os atendentes são capazes de analisar e compreender aspectos que vão muito além da mensagem, como, por exemplo, o sentimento do cliente, tá bom? Como aplicar uma escuta ativa? Sempre confirme o que você escutou. Dê feedback. Quer dizer que é amanhã à noite, às 18 horas, 18h30, mas deixe o cliente falar. Sempre ouça com atenção e não se esqueça da linguagem corporal. Não adianta dizer que está feliz e o corpo está todo errado. 19. O diretor de uma empresa percebeu que era necessário ampliar seus canais remotos de vendas. E por conta disso, procurou o gerente de um banco em busca de um empréstimo. Ele explicou ao gerente que a quantia seria utilizada para expandir as atividades de venda de seus produtos aos consumidores finais por meio de vendas através das redes sociais, principalmente o Instagram. Essa atividade é denominada venda através das redes sociais. E-commerce? M-commerce? Não. Sociais. Começa com a letra S. S-commerce, tá bom? Tá? Então, cuidado para não errar uma questão desse tipo, caso caia na tua prova. E-commerce é um termo genérico, quer dizer comércio eletrônico, é um termo abrangente. Dentro do e-commerce pode ser M-commerce, comércio via dispositivos móveis. S-commerce, comércio via mídias sociais, S de sociais. C de conversação, comércio via aplicativos de mensagem, aplicativos de conversação, como WhatsApp. E T-commerce, comércio via TV digital. C é de conversação, aplicativos de conversação, como WhatsApp, como também o Telegram.
E a última questão desta lista, de acordo com Las Casas 2008, em se tratando de prestação de serviço, existe um momento denominado hora da verdade, ou momento da verdade. Considerando que o Conselho Regional de Química, que estava fazendo aqui o concurso, é uma empresa, e os cidadãos dos municípios do Paraná são os seus clientes, e levando em conta o entendimento do autor, qual será o momento da verdade? Pessoal, o momento da verdade são todos os momentos, todos os pontos de contato entre a empresa e o cliente. Qual será o momento da verdade? Somente quando o cliente entrar em contato com a empresa por telefone? Só por telefone? Não. Somente quando o cliente for pessoalmente? Somente não. Apenas quando os clientes receberem um produto? Não. A qualquer contato de um indivíduo com a organização e que forma alguma impressão, certo? Quando o contato ocorrer por algum canal eletrônico e que deixe registros. Não é só aí. Momento da verdade são todos os contatos de um indivíduo com a empresa, que vai gerar uma impressão nele. Momento da verdade é uma expressão que representa todos os momentos de interação entre um cliente e uma organização. É nesse momento que o cliente obtém uma impressão da qualidade do serviço da empresa. Existem diversos momentos da verdade na relação das empresas com os clientes. Eles não ocorrem somente nos primeiros contatos, mas sim em todos os contatos do cliente com a empresa. Tá bom? Espero que tenham gostado desta lista incrível de revisão. Valeu!